Quantas vezes é que já aconteceu estares a tentar fazer tudo bem semana após semana, mas existe sempre alguma coisa a puxar-te para trás? Ou é o trabalho, ou é o carro, ou é as tuas rotinas, ou é a família, e parece que estás sempre a lutar contra a maré. Hoje vamos-te falar exatamente como emagrecer não é só a parte alimentar nem a parte do treino, é muito também o ambiente em que tu vives, o contexto. O meu nome é Filipe Simões Meu nome é Ana Alves. e juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já! Hoje em dia nas redes sociais nós somos inundados, não é? Com muita informação sobre alimentação, calorias, novos métodos de treino, faz este treino é que é o treino que queima gordura, esta é que é a alimentação que queima gordura, a dieta XPTO, mas há aqui um ponto que é muito importante, que nós vemos que já depois de já termos ajudado mais de 250 mulheres a emagrecer de uma forma sustentável e a conseguir manter, acima de tudo, porque isso é que é fundamental, não é? É uma coisa que não se fala muito. Fala-se muito em perder peso em X tempo, não é? Portanto, perde 10 quilos em 2 meses, desafio 21 dias, tipo, perde rápido. E fala-se muito em perder peso rapidamente, mas não se fala de um ponto fundamental que é o manter, não é? Portanto, que é como manter esta perda de peso, para que as pessoas não andem constantemente neste ciclo ioiô, não é? De ora perde e depois deixa e depois volta a ganhar, e isto é fundamental. E esse fator que é muito importante, que nós vemos que é um fator que leva exatamente a este sucesso, é o ambiente. Eu percebo também por muitas vezes também porque é que não se fala nele, porque acaba por ser uma coisa que não é muitas vezes tão atrativa, não é? Digamos assim, de falar do propriamente falar em calorias ou certos alimentos, não é? Portanto, que acaba por ser algo mais, mais que a pessoa consegue logo pôr mãos à obra. Estes tipos de ambientes que nós vamos falar, existem uns que sim, claramente nós conseguimos logo mudar, não é? Mas existem outros que são necessários hum, um esforço também mais também emocional, um esforço também muito mais mental para o fazer, não é? E é exatamente esse o ponto que nós hoje queríamos aqui trazer para as neiras que nos estão a ouvir, que é o que é isto do ambiente, como é que nós o podemos melhorar, mas também de que forma é que ele nos está a impactar de forma negativa, que muitas das vezes seja o indicador que leva a que nós não conseguimos manter, não é? Porque muitas das vezes nós até se calhar, e aquilo que nós vemos é que muitas das nossas meninas até fazem exatamente o correto, antes até chegarem até nós, até fazem exatamente o correto a nível de treino, a nível de alimentação, mas estão constantemente a batalhar aqui contra o ambiente, não é? E de facto, quando nós começamos a pôr a mão no ambiente e a reestruturar o que é o seu ambiente, as coisas começam de facto a mudar. Então, se calhar começamos exatamente por aqui, Ana. O que é que tu explicar aqui um pouco o que é o ambiente e que tipos de ambientes é que existem? Ora, Filipe, antes de passar a essa parte dos tipos de ambiente, a importância do ambiente, explicar porque é que muitas vezes isto é pouco falado. Essencialmente porque quando falamos de treino e de nutrição depende única e exclusivamente de mim. Ou seja, sou eu a fazer mudanças na minha alimentação, e o tipo de atividade física que eu faço. Quando falamos de ambiente, e já vamos perceber que tipo de ambientes é que existem, eh, exige aqui um esforço não só da minha parte, mas também das pessoas à minha volta. E aqui muitas vezes é esta noção do conflito ou do confronto que acaba, tal como tu estavas a dizer, é menos atrativo e as pessoas acabam por ignorar. A verdade é que nós não decidimos no vazio, nós decidimos num sistema, decidimos dentro de um sistema. E quando falamos de ambiente, falamos de essencialmente quatro tipos de ambiente. O ambiente físico, que diz respeito àquilo que eu tenho disponível nos vários contextos onde estou, por exemplo, o tipo de alimentos que eu tenho disponível em casa, o tipo de opções que eu tenho no trabalho, por exemplo, as máquinas de venda, Exato. a minha rotina, os meus horários, as minhas responsabilidades. Depois falamos do ambiente social, e aqui sim são as pessoas dos vários contextos da minha vida, a família, os colegas de trabalho, os meus amigos, as pessoas com quem eu como, por exemplo, e os hábitos que elas têm. Depois falamos de um ambiente mais
emocional, ou seja, a carga de stress que eu tenho, se existe alguma situação na minha vida que me está a provocar sofrimento, se eu estou insatisfeita com alguma coisa, e mesmo aqui o que muitas vezes também é ignorado este estado de felicidade extremo que também muitas vezes acaba por criar aqui algumas dificuldades, e depois falamos de um ambiente mais mental, ou seja, da visão que eu tenho de mim mesma e do processo em si. E é importante falarmos sobre estes 4 tipos de ambiente, porque a maior parte das vezes o ambiente já decidiu antes de nós. E aqui é quando nós vemos aquele tipo de pessoas que sabe o que é que tem que fazer, mas depois acaba por não fazer. Porque apesar de querer implementar alguma mudança, se o ambiente à volta dela, e são estes 4 ambientes, a pressiona noutra direção, então ela acaba por agir de acordo com esse ambiente. E isto é uma predisposição nossa, porque nós somos seres sociais, ou seja, nós queremos fazer parte do grupo, queremos este sentimento de pertença, queremos estar de acordo com as pessoas que estão à nossa volta e não estar excluídos destes grupos. E por isso é que é muito importante cuidarmos do nosso ambiente, porque ele influencia fortemente as nossas decisões. Yeah, e isso, estes são pontos fundamentais que muitas pessoas acabam por não prestar muita atenção, não é? Digamos assim. E no fundo, isto depois resume-se a que sempre que haja um momento de falha, digamos assim, Uhum. a própria pessoa, como não tem consciência disto, a primeira coisa que ela faz é culpar-se a ela própria, não é? E é achar que ela é que não tem força de vontade suficiente, e depois automaticamente começa também a culpabilizar-se de certos fatores, enquanto na realidade é aquilo que tu estavas a dizer, portanto, é estes 4 ambientes, do ambiente social, emocional, mental e também físico, que estão constantemente, a empurrá-la para o mesmo sítio, não é? E isto não, de facto, não vai ajudar aqui a longo prazo. E estes pontos também são mesmo muito importantes, porque se a pessoa não tem esta, estrutura, não é? Hum, acaba por ser o ambiente em si que acaba por decidir por ela, não é? Portanto, naqueles exemplos que eu estava aqui há pouco a dar, se a pessoa, ao final do dia, vamos dar aqui, por exemplo, o exemplo de o ambiente físico, como é que o ambiente físico influencia, não é? Se estamos a falar, por exemplo, de uma mulher que tem um trabalho que é bastante estressante, ok? De carreira, tem esta ambição, tem um ambiente bastante estressante, portanto é bastante, mentalmente é bastante exigente, vai chegar ao final do dia com um nível de stress muito elevado, não é? Se esse nível de stress está muito elevado e ela chega à casa e a primeira coisa que ela tem à frente acaba por ser um pãozinho quente com manteiga, ou um potezinho de Nutella, ou umas batatas, portanto, fritas. Portanto, se ela tiver isso no seu ambiente físico, visualmente ali, é muito difícil esta pessoa não cair nessa tentação, digamos assim, não é? Portanto, e aqui acaba por ser o ambiente físico é que está exatamente a condicioná-la, não é? Porque o stress é muito importante nós gerirmos, não é? Ao longo do dia. Isto é uma coisa que tu também já falaste também aqui várias vezes, do quão bem é importante também nós gerirmos aqui o stress ao longo do dia. Mas vai sempre haver algum nível de stress na nossa É vida. inevitável, é É inevitável. inevitável, não é? Portanto, nós não vamos conseguir aqui apagar, conseguimos aqui gerir. E se nós conseguirmos que o nosso ambiente físico, neste caso, não esteja sempre, digamos, poluído, vá, digamos assim, vai automaticamente ajudar-nos a tomar melhores escolhas. Porquê? Porque se eu chego a casa estressada, automaticamente eu vou querer tentar aliviar esse stress com algum conforto imediato, não é? E a comida muitas vezes é esse, é um conforto imediato, não é? Portanto, é um prazer imediato. E o que vai acontecer é que automaticamente a pessoa vai tender exatamente para este tipo de alimentos porque estão ali, estão visualmente. E isto tudo, depois a pessoa vai sentir que, ok, porque eu é que não tive força de vontade suficiente, a culpa é minha, nunca consigo isto, e entra constantemente neste loop, que depois também nos leva ao loop de, oh,
agora já comi um Já bocado. está, já está. Já comi, olha, Terrível. pronto, hoje já não dá, não é? Portanto, como acontece a muitas mulheres que nos chegam até nós e dizem exatamente isto, que é, eu até começo bem o dia, eu faço tudo bem, mas depois chega à noite e pronto, não consigo. Depois o que é que nós vamos ver? Ok, então mas diz-me uma coisa, quando tu chegas a casa, o que é que tu tens na tua cozinha? Manda-me uma foto da tua cozinha. Como é que tu tens as coisas organizadas? Ok, então olha, tens as caixas de cereais dos miúdos logo aqui à frente, de chocolate. Tens o pacote de bolachas ali a ver-se. Fruta pronta para comer, não se vê, não é? E então aqui é a pessoa que está constantemente a batalhar contra este ambiente físico. É colocar-se sempre numa prova de fogo, como eu costumo dizer às meninas. E hum, ainda agora neste exemplo que tu estavas a dar, é importante que as pessoas percebam que os ambientes se influenciam mutuamente. Por exemplo, tu estavas a falar de uma vulnerabilidade num ambiente emocional que depois, se o meu ambiente físico não me facilita a Uhum. resposta que eu quero dar, este ambiente emocional vai influenciar depois a resposta que eu vou dar no meu ambiente físico. Hum, e só fazer este parênteses para dizer que quando nós mudamos, é bom que as pessoas tenham consciência que mudar tudo de uma vez é difícil e, sobretudo, quem vive há muitos anos dentro destes ambientes. Então, a minha sugestão é mesmo, tendo esta consciência dos quatro ambientes, ir pouco a pouco, gradualmente trabalhando cada um deles. E, por exemplo, quando falamos de pessoas que têm uma relação emocional com a alimentação, que têm aqui problemas de base na regulação emocional, eu posso pôr o meu ambiente físico a jogar a meu favor enquanto eu estou a trabalhar o meu ambiente emocional. Exatamente como tu estavas a dizer, ou seja, evitar aqueles produtos que para mim é mais difícil resistir, preparar a minha cozinha com alimentos já mais saudáveis cortados, preparados antecipadamente, de fácil acesso, à vista, tudo isto vai facilitar, porque no momento de impulso é completamente diferente eu ir comer a tablete de chocolate, ou comer, por exemplo, uma peça de fruta que já está cortada e que já está no frigorífico. Ou seja, os ambientes influenciando-se mutuamente, se eu começar por trabalhar gradualmente cada um deles, quando eu chego ao ambiente que é mais desafiante para mim, e tipicamente são os ambientes emocional e social, eu consigo pôr os outros a jogar a meu favor. Isto já me vai ajudar na estabilidade que eu preciso para ter resultados. Consegues-me dar aqui um exemplo agora, passando então aqui da parte do ambiente físico para a parte do ambiente social? Quando falamos em ambiente social, é o quê especificamente? Olha, o ambiente social são as pessoas que eu tenho à minha volta. Por exemplo, se eu sou uma pessoa sedentária, e de repente quero mudar o meu estilo de vida, eu vou ter que passar a fazer mais exercício. Uh, Se todas as pessoas à minha volta, as pessoas que eu tenho no trabalho, as pessoas que a minha família, os meus amigos, os meus colegas, se toda a gente é sedentária, em que ambiente é que eu vou promover esta atividade física? Das duas, uma. Ou eu vou passar a fazer tudo sozinha, ou então eu vou ter que estar sempre, em conflito, e conflito não é aquela discussão horrível, é ter que estar a dizer constantemente às pessoas, por exemplo, quando os meus colegas de trabalho na pausa de almoço dizem: "Olha, vamos ali até ao café comer um pastel de nata", eu digo: "Olha, está bom tempo, vamos aproveitar para dar uma caminhada", eu vou ter que estar todos os dias a ter que contrariar o meu grupo. Então, se eu, dentro do meu ambiente social, isto não quer dizer que eu tenha que deixar de me dar com todas as pessoas no meu Claro. ambiente, mas se eu perceber que as pessoas à minha volta ajudam-me ou prejudicam-me, se eu começar a estar com pessoas que são mais ativas, pessoas, grupos que, por exemplo, fazem aulas, ou correm, ou caminham, isto vai-me ajudar imenso a conseguir tornar-me uma pessoa mais ativa, sem ter que estar sempre a lutar contra as pessoas à minha volta. Outro exemplo, e aqui já falamos de uma dificuldade de comunicação e de estabelecimento de limites. Por exemplo, em casa. Nós vemos com algumas das nossas meninas que a dificuldade é: eu agora vou passar a comer diferente e a minha família vai ter toda que comer diferente. E quando começam, ou então eu vou ter que estar a comer alguma coisa diferente da deles, isto vai causar chatices, então é melhor evitar. Isso vem muito, desculpa, já interromper, porque isso vem muito da questão de dieta.
não é? Sim. Tipo, que é uma pessoa quando tem que estar de dieta e as outras pessoas não estão de dieta, não é? Portanto, e quando nós começamos a pensar cada vez mais nisto, começamos a entender que uma dieta não é uma solução, não é uma Uhum. solução, é a mudança deste estilo de vida, não é? Portanto, Sim, sim, sim. É isso. Para já é este conceito pré-formatado de eu agora vou passar a fazer dieta. É importante que as pessoas percebam que eu querer mudar o meu estilo de vida não é fazer dieta. A dieta por si só já é temporária, é uhum. limitada no Exato. tempo. É algo que começa e depois tipo, tem um Tem um fim, não é? fim. E nós não queremos que isto tenha um fim. Se o Não, objetivo é manter, como nós estamos aqui a falar, não é? isso. Portanto, se o objetivo é perder este peso e manter, nós temos de dar uma continuidade, não é? Portanto, nós, não significa, ok, agora vou ter que fazer dieta para o resto da minha vida. Não, mas é este o conceito, não é? Portanto, o Sim. conceito de dieta não faz sentido. Não faz, e no estilo de vida saudável e equilibrado, eu não tenho que cortar nada da minha vida, eu tenho que aprender a dosear. E é importante que as pessoas desconstruam este conceito de dieta. A dieta faz sentido, por exemplo, se eu vou ter um casamento e quero perder 2 quilos só para caber num vestido, ok? Então Uhum. faz sentido fazer uma dieta. Agora, se eu quero perder 15, 20 quilos e manter para o resto da minha vida, eu não posso fazer uma dieta, porque Exato. assim que a terminar eu vou voltar a ganhar todo esse peso. E quando nós trabalhamos esta comunicação em família, e não tem que ser radical, ou seja, eu não tenho que fazer uma comida para mim e uma comida para a minha família. Às vezes é só, por exemplo, se vamos comer uns bifes de frango com molho de cogumelos. A família pode comer o molho e eu posso, em 2 ou 3 momentos, abdicar do molho, ou seja, eu não tenho que estar a fazer sempre comida diferente para mim. E quando nós trabalhamos esta comunicação, nós começamos a perceber 2 coisas. Primeiro, que a maior parte dos cenários negativos que as pessoas antecipavam não acontecem, ou seja, quando a família e os amigos percebem que isto é para a pessoa melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, até ajudam, e depois vemos outra maravilha, que é aquilo que a maior parte das meninas do nosso programa dizem, que é: eu não só mudei a minha vida, mas mudei a vida da minha família familiar Exatamente. e das minhas colegas que já estão a caminhar mais, que já estão a aprender a cozinhar de forma diferente, a incluir outros alimentos. É isto, eu posso ser uma influência positiva no meu ambiente ou posso deixar que ele seja uma influência negativa na minha vida. Exato. E isso é algo que ao início custa bastante. Ao início Custa. custa bastante, não é? Porque se. Porque isto, ok, puxando agora aqui um pouco atrás, e esta parte, porque é que esta parte do ambiente e do grupo, e ainda há pouco tu também falaste disto, porque isto já vem do tempo da pré-história, não é? Portanto, que nós somos uma espécie que vive em comunidade, não é? Portanto, já do tempo em que morávamos todos nas cavernas, não é? Portanto, nós vivíamos em grupos, não é? E o que é que acontecia? Sempre que alguém era Excluído do grupo. excluído do grupo, essa pessoa estava sentenciada à morte, não é? Portanto, essa acaba muitas vezes até, havia antigamente, portanto, os julgamentos, muitas vezes uma das sentenças dos julgamentos era, ok, agora tens que Banir ser, da banir tribo, da do tribo, grupo, não é? sim. Porquê? E a pessoa sabia que estava condenada à morte, porque então isto já vem desde um sentimento primordial nosso de que querer estar em comunidade, de querer estar, pertencer a um grupo, não é? Portanto, este sentimento de pertença do grupo. E quando o grupo tem hum, objetivos, tem visões, tem valores que não são estes de cuidar melhor da minha saúde, ter hábitos saudáveis a nível de treino, nutrição, e descanso, quando eu tento colocar dentro do grupo, muitas das vezes há aqui esta pressão do grupo, onde, então agora vais fazer dieta, tipo, lá vem ela agora outra vez, epá, agora só falta do ginásio, pronto. Então é sempre este tipo de comentários que faz com que esta pessoa se sinta a ficar fora do grupo, não é? Portanto, o grupo começa a expelir aqui a pessoa. E isso traz esse sentimento à pessoa porque estas fases aqui iniciais são muito difíceis, não é? São mesmo Sim. difíceis, não é? E isto traz este sentimento inicial à pessoa de que aqui é que é necessário que a pessoa tenha uma comunidade, tenha um apoio, porque muitas das vezes aqui a nossa mente vai fazer com que, ok, então se calhar sou eu que estou errada. É, porque imagina, se eu estou num grupo de 10 pessoas e as outras 9 estão a dizer uma coisa completamente contrária à minha, inevitavelmente,
por muito que eu saiba que para os meus objetivos é isto que eu tenho que fazer, é inevitável haver ali um espaço de dúvida, que é: serei eu que estou mal? Sou eu que estou a pensar mal? Sou eu que estou a preocupar-me com coisas que não têm assim tanto interesse, não é? Porque se de 10 pessoas as outras 9 pensam o contrário, é inevitável que a pessoa se coloque em dúvida e este é, aliás, um dos pilares do nosso programa. E é uma coisa que as meninas sentem logo no início, não é? Que é a comunidade. Se eu vou para um sítio onde partilhamos dúvidas, onde já passamos pelas mesmas dificuldades, onde alguém me incentiva, me dá soluções, me direciona para o caminho que eu quero construir, é muito mais fácil. Porque se eu viver num ambiente que é desajustado ao futuro que eu quero construir, se é impossível construir a mudança, não. Não é impossível, mas é muito mais difícil e nós não conseguimos estar em esforço para o resto da nossa vida. Isto cansa-nos, desgasta-nos a todos os níveis, quer fisicamente, quer mentalmente. Então, podemos dizer: mesmo se as pessoas à minha volta não tiverem as mesmas preocupações que eu consigo construir a mudança. Sim, mas vai exigir o dobro do esforço e a probabilidade de conseguir manter a longo prazo é, é muito baixa. Um exemplo que ainda há pouco tempo trabalhávamos com uma das nossas meninas. Tinha aqui a ver com, por exemplo, ela arranjar um horário para conseguir fazer o treino. Porquê? Porque a família não tinha qualquer preocupação com isto. Então, sempre que ela tentava arranjar um horário de treino, era o tempo de família, ou era o tempo das tarefas domésticas, ou era o tempo que tinha que ir fazer qualquer coisa para alguém da família. Ou seja, aquela pessoa andou ali durante algum tempo a tentar arranjar soluções e o ambiente dela estava sempre a barrar-lhe estas possibilidades. E a partir do momento em que nós trabalhamos este ambiente familiar, as coisas passaram a fluir de uma forma completamente diferente. Porque muito provavelmente, se continuasse neste contexto, esta pessoa acabaria por desistir, porque estar sempre a tentar arranjar soluções e depois o meu ambiente barrar-me estas possibilidades é muito exigente. E aí, por exemplo, aí tu estavas a falar exatamente do caso de caso familiar, mas existe também, por exemplo, o caso também no trabalho, não é? Que é muito idêntico a isto, em que inicialmente estas mudanças, quando acontecem, esta pessoa depois, se as pessoas que estão à volta dela, porque hoje em dia é assim, nós aliás, ainda recentemente vi esse gráfico, que era um gráfico que era o tempo que nós despendíamos tipo, por idade, não é? Portanto, nos nossos anos de vida, com a nossa família, com o nosso companheiro e com as pessoas de trabalho, não é? Portanto, e nós estamos numa fase onde nós passamos muito mais horas com as pessoas do nosso trabalho, não é? Do que propriamente com a nossa família. Portanto, se o ambiente que eu estou no meu trabalho é um ambiente que cada vez que eu trago estes temas ou quando eu quero mudar, ahm, ou gozam, ou desprezam, ou de certa forma até criticam, é bastante difícil numa fase inicial, não é? É bastante difícil numa fase inicial. E portanto, se esta pessoa não tem este apoio nessa parte, ela vai sentir que, porque se ela começa sozinha, ou se ela começa com um tipo de acompanhamento ou de apoio que não tem isto em atenção, o que vai acontecer é que esta pessoa, como passa mais tempo com este grupo de pessoas que não têm estes valores e não têm este alinhamento, é muito fácil esta pessoa falhar nesta situação, não é? Porque está constantemente, sente que está constantemente a remar contra a maré. E depois ouvimos coisas de porque lá no trabalho depois o outro está sempre a trazer um pastel de nata, porque depois o outro vai ao café e está sempre a trazer um bolinho, há sempre isto, não é? E esta pessoa sente que está constantemente a remar contra a maré. Porque, como eu estava a dizer, nós passamos tantas horas com os nossos colegas de trabalho que numa fase da nossa vida acaba por ser fundamental nós entendermos que aqui tem que haver uma mudança. E essa mudança tem que começar comigo. E é incrível porque nós conseguimos ver isto em alunas nossas, que muitas delas, e recordo-me especialmente de um caso de uma aluna nossa, que ao início uma das grandes dificuldades dela era exatamente este ponto.
ok? E portanto em videochamadas ela disse-nos isto, que este era exatamente um dos pontos que ela tinha bastante dificuldade. E é incrível como hoje, passado 7 meses, as vitórias que ela traz para cima da mesa são exatamente o oposto disto. Portanto, ela conseguiu mudar o ambiente social do trabalho para que agora ela já tenha um grupo de amigas que faz esta caminhada à hora do almoço, em vez de irem ao café buscar bolos e ficarem sentadas no café e comerem um bolo com o café. Não é? E, portanto, ela sente que ela própria é algo que era uma grande dificuldade dela e que Uhum. nós a conseguimos apoiar e fazer com que ela fizesse esta mudança. Hoje, ela, de tanto tempo que ficou e que as pessoas começaram a ver, epá, de facto, tu estás a ter resultados, de facto, aquilo que tu estás a fazer, tipo, até funciona. Também quero, agora Também que já vi quero. que resulta. Exatamente, exatamente. Então começou ela, e então ela de repente começou por ser a pessoa que estava fora do grupo, não é? E que decidiu, não, eu vou continuar, eu quero, não é? E que teve aqui exatamente este apoio para continuar e não desistir, para de repente agora o grupo se juntar e também fazer e com que ela fosse a pessoa que impulsionou esta mudança. E esta transição aqui é onde muitas pessoas acabam por não conseguir atingir, infelizmente. Porquê? Porque não têm aqui esta voz, não têm este conhecimento daquilo que nós agora, por exemplo, estamos a falar, de como o ambiente é fundamental e como impacta as nossas decisões. Porquê? Porque aquilo que nós só vemos falar é que, ok, então tens é só comer menos e treinar mais, mas não estão atentas ao impacto que este ambiente tem, na vida delas. E há aqui outra influência importante, Filipe, que é a maior parte das meninas que nos chega já vem de anos de sofrimento, frustração, de vergonha, e isto naturalmente coloca a pessoa numa posição enfraquecida a nível de segurança pessoal, ou seja, a minha Exato. voz perde espaço, não é? Então são aquele tipo de pessoas que ficam mais acanhadas, que não partilham opinião, que não trazem nada para cima da mesa. E uma das belezas que acontece quando nós trabalhamos este ambiente, e às vezes elas ficam tão surpreendidas quando eu digo: olha, ok, então as tuas colegas estão sempre, todos os dias, a levar chocolates e bolos. O que é que tu achas de amanhã levares tu uma salada de fruta? Não é? Ou seja, o tentar ser a influência positiva no ambiente. E elas dizem: ai, nunca tinha pensado nisso. Ou, olha, porque é que estás sempre à espera que sejam as outras pessoas a querer ir dar a caminhada? Alguma vez convidaste as tuas colegas para ir, por exemplo, num dia que está sol, depois de uma manhã estressante? Alguma vez sugeriste isto? E isto acontece muito porque, fruto desta frustração ao longo dos anos e em que a pessoa perdeu voz e a segurança em si mesma, coloca-se numa posição passiva, ou seja, é como se, isto é bastante comum, é como se eu estivesse dependente do meu ambiente e eu não pudesse agir sobre ele. E a verdade é que nós podemos sempre agir, quer seja tentar produzir alguma mudança positiva nesses ambientes, ou a dada altura, se eu já tentei isto e não funcionou, então escolher sair daquele ambiente e ir para outro. É, exato. Portanto, estes são os ambientes que são fundamentais, não é? Portanto, aqui também a parte familiar, como tu estavas a dizer, este é aquele ponto de a pessoa achar que tem que fazer uma alimentação diferente, não é? E aqui é muito importante, como tu há pouco estavas a dizer, a comunicação, não só com o parceiro, mas também lá em casa, porque são ambientes que já estão enraizados de tal forma que acabam por dificultar bastante, não é? E ter estas conversas de mudança acaba por ser difícil. Porquê? Porque, ok, o que é que nós vemos? Nós vemos que são historiais de mulheres que já experimentaram muitas coisas, várias dietas, ok? Vários suplementos, mais uma coisa, e o companheiro muitas vezes não apoia da forma correta, como pensa que, ok, pronto, Ana, mais uma dieta, pronto, mais uma coisa, não é? Pronto, lá estás tu, mais uma coisa, ok, novamente, pronto. Mas para que é que estás a fazer isso? Já sabes que voltas exatamente ao mesmo ponto, tu não tens a força, tens é ter mais força de vontade, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. E portanto, só este ambiente aqui também não ajuda,
mas como o facto de ela depois fazer uma alimentação diferente para ela, e vamos imaginar que no caso de uma que tenha filhos, ok? Portanto, uma mulher que tenha filhos, o que é que os filhos vão pensar cada vez que a mãe esteja sempre a comer uma refeição diferente? Porquê é que a mãe está a comer uma refeição diferente? Ah, porque a mãe está à dieta. Ah, porque a mãe está à dieta. E crescem constantemente a ouvir isto. E isto tem um impacto gigante no crescimento de uma criança, não é? Porque ainda no outro dia, de um exemplo claro de uma mulher com quem eu estava a falar, que a filha acabou por desenvolver alguns tipos de distúrbios a nível alimentar. E uma das frases e eu era uma miúda bastante nova, e uma das frases que a miúda estava constantemente a dizer era o facto de que fazia isto, que, portanto, que não comia e etc, e saltava refeições, porque queria ser saudável. Queria ser saudável. Um, e depois, passado algum tempo na conversa com esta mulher, um, ela diz-me constantemente que aquilo que ela passou o tempo todo da vida dela a fazer dietas porque queria sempre ser saudável e queria sempre ser saudável. E aqui para mim foi logo o gatilho do género. Ok, esta criança cresceu constantemente a ouvir isto da mãe. E portanto, os nossos filhos eles vão sempre em certa fase da vida. Nós passamos por isso, em que nós olhamos muito para os nossos pais como queremos sempre imitar e vamos sempre fazer isso, depois vamos passando numa fase da adolescência onde nós já não olhamos para os nossos pais e o que importa são os nossos amigos, eles é que sabem, os nossos pais não. Mas esta fase é fundamental, onde nós olhamos para os nossos pais como pessoas que nós queremos seguir e o São exemplo, as e portanto, figuras de referência. são as figuras de referência, não é? Portanto, e nós imitamos. E, portanto, se eu estou numa casa onde constantemente a minha mãe está a dizer, eu estou de dieta, tipo, a mãe só vai comer uma salada porque a mãe está de dieta. Não, tipo, a mãe hoje não vai comer porque está de dieta. Porque a mãe está a tentar ser mais saudável, porque a mãe está a tentar perder peso. Isto constantemente é uma má relação com a comida que automaticamente vai passar para Os os filhos, filhos, não sim. é? Que depois acaba por se desenvolverem vários tipos de distúrbios, não só uma má relação com o corpo, como uma má relação com a comida. E isto aqui é que é importante, porque é fundamental nós quebrarmos este Uhum. ciclo aqui. E para as mulheres que nos estão a ouvir, elas entenderem que elas têm a faca e o queijo na mão para tomar esta decisão, que conseguem mudar isto, conseguem quebrar o ciclo que está a correr na família. Porque, ok, isto aconteceu na altura dos nossos pais, mas eles também não tinham a informação que nós hoje temos, não é? Eu recordo-me também de eu ter certo tipo de alimentação em casa que hoje em dia era impensável. Era impensável. Mas porque na altura não havia esta informação. Não havia esta informação se aquilo fazia bem, se não fazia bem. Portanto, era aquelas lasanhas pré-feitas que se fazia. Quer dizer, na altura, há 30 anos atrás, isso não, ninguém sabia se aquilo fazia, se havia carboidrato muito processado ou não, não é? Agora, neste momento, nós já temos essa informação. Nós já temos, agora até, se calhar até levamos para um ponto onde até temos demasiada informação, não é? E é importante nós começarmos a não obter mais informação, mas a obter filtros de como podemos filtrar essa informação. Mas pronto, já me estou aqui a divergir bastante daquilo que nós Havemos estávamos de a falar falar. sobre isso. Havemos falar sobre isso. Mas é fundamental, e portanto, aqui o ambiente social de como a família é importante. Aquilo que eu há pouco queria dizer é isto: é que muitas mulheres ainda não se sentaram com os seus companheiros e disseram: Olha, neste momento eu preciso fazer isto porque isto está a ter um impacto na minha vida, no ponto de vista onde eu não gosto de ir a eventos, onde eu não gosto de me vestir, onde eu tento evitar, não consigo estar contigo. Portanto, tudo isto começa a ter de tal forma, tal impacto, que o companheiro que está do outro lado não tem noção. Não tem noção, porque a mulher sente isso, mas não o fala. E quando nós não falamos, o que é visto do outro lado acaba por ser como um objetivo quase insignificante, que é, ok, pronto, queres perder uns quilinhos, Uhum. não é?
Mas não é só perder uns quilinhos, não estamos a falar só de perder uns quilinhos, estamos a falar de recuperar a autoestima, da pessoa se sentir bem no próprio corpo, de se sentir confiante, de ter esta energia para brincar com o filho e não subir umas escadas e ficar com os bafos de fora, não é? Portanto, estamos a falar de muito mais do que para além de perder uns quilinhos. E quando nós transmitimos isto à nossa pessoa, ao nosso companheiro que está do outro lado, a pessoa do outro lado vai entender claramente. Ok, então, perfeito, então é isso. E vai começar a deixar de descredibilizar cada ponto que eu quero fazer. Ah, a comunicação é sempre vantajosa, mas antes de ir a essa parte da comunicação, é importante explicar que muitas vezes a intenção do outro lado é boa. Porquê? Porque a pessoa não tem esta informação que é importante. Porque, por exemplo, se o meu companheiro me viu ao longo dos anos a tentar mil e uma coisas, a ficar frustradíssima, a sentir-me cada vez pior comigo mesma, com mais vergonha do corpo e insegura, ele se calhar vai-me dizer coisas como: "Ai, estás bem assim, deixa lá, não vale a pena, não vais agora deixar de comer as coisas que gostas", e se calhar até no sentido protetor, de evitar que eu me frustre mais uma vez, que me sinta pior comigo mesma. Mas quando eu digo ao meu companheiro que isto não é só para perder o peso na balança, é porque eu tenho vergonha do meu corpo, é porque eu já não me sinto bem a ir para lado nenhum e estou sempre a achar que as pessoas estão a olhar para mim, a achar que eu sou gorda e que no trabalho eu já não consigo investir em projetos novos por causa desta insegurança, e mesmo na relação, conjugal, as pessoas acabam por entender que isto é muito mais e que é fundamental para que eu me sinta bem comigo mesma e satisfeita com a minha vida. E a comunicação, como eu estava a dizer, é sempre vantajosa porque das duas uma, eu retiro benefícios em qualquer uma delas. Se eu comunico isto à outra pessoa e ela percebe a razão e me apoia nesta mudança, então ganhamos os dois. Se a outra pessoa, mesmo depois de eu explicar isto, não entender e continuar com a mesma postura, então eu ganho na mesma porque é hora de eu repensar o papel que esta pessoa continuará a ter na minha vida, não é? Porque se é uma pessoa que, mesmo percebendo a minha dor e mesmo percebendo que eu quero continuar a investir em mim, não me apoia, então será que merece assim uma importância tão grande na minha vida? Por isso, às vezes as pessoas têm medo desta comunicação por ouvir do lado lá uma resposta que não gostam, mas é sempre melhor eu ter a verdade para conseguir fazer alguma mudança boa na minha vida. Exato, sem dúvida. Agora queria só aqui tocar neste último ponto, que é o ambiente mental, não é? Portanto, aqui destes pensamentos, das crenças que nós temos e de que forma é que eles impactam aqui esta mudança. Ah, Olha, em tudo. Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes num acompanhamento psicológico é, sem dúvida, seja lá qual for a problemática com que a pessoa venha, o ponto mais fundamental é eu trabalhar a relação comigo mesma e as crenças que tenho em relação a mim mesma. E mesmo em relação ao processo. Porque nós somos efetivamente seres de crenças. Isto tem uma influência muito grande na minha postura nas coisas e nas decisões que eu tomo. Se eu me vir como alguém que é fraca, indisciplinada, que desiste sempre à primeira, que nunca consegue levar nada até ao fim, por muito que eu esteja a fazer tudo certinho e tudo aquilo que é suposto para aquela fase, ao mínimo sinal de desconforto, eu vou acreditar nisto e vou dizer a mim mesma: olha, estás a ver? Lá estás tu. Eu sei, tu és assim, tu nunca consegues levar nada e desisto. Mas, pelo contrário, se eu acreditar em mim mesma perante este desafio, eu vou dizer: não, eu sou capaz. Vai ser mais difícil, sim, mas eu sou alguém que supera desafios. Eu vou ser capaz de ultrapassar isto. Então, as crenças que eu tenho em relação a mim mesma, a forma como eu me vejo, são super importantes. Se eu tiver uma relação negativa comigo mesma e uma visão má de mim mesma, isto vai se refletir nas minhas escolhas, diariamente, mesmo nas mais pequenas. exato. Porque uma das coisas que nós vemos que é, aliás, nós dividimos aqui o processo de perda de peso em, em quatro fases, não é? Sente que a última acaba por ser a fase onde há mesmo uma mudança de identidade, não é? Portanto, há esta mudança de quem é que eu sou, neste momento é esta minha nova versão. E, e esta nova identidade tem que ser, tem que ser, portanto, veio de uma pessoa que tinha estas crenças limitadoras, veio de uma pessoa que tinha constantemente, sempre que o falhava, automaticamente
começa a penalizar-se e reforça ainda mais essa identidade. E, portanto, este é o ponto onde, quando eu comecei a querer ajudar mulheres a emagrecer, eu juntamente com a Beatriz, nós reparámos que não estávamos a conseguir chegar ao fundo da questão, não é? E, porque havia ali muitos pontos onde nós de facto estávamos a conseguir que algumas mulheres conseguissem mudar o corpo, ok? Portanto, a nível da alimentação e a nível do treino, mas passado um tempo, estas pessoas muitas vezes voltavam exatamente ao mesmo ponto. E foi aí, nesse ponto, onde nós percebemos que, ok, está a faltar aqui alguma coisa, não é? Está a faltar aqui esta mudança de identidade, está a faltar aqui esta transformação emocional. E foi exatamente depois aí, a partir desse momento em que nós te encontramos e decidimos então unir aqui estas três vertentes, porque de facto entendemos que esta transformação, esta mudança tem que ser profunda, não pode ser só superficial, não pode ser só uma rotina de treino ou uma rotina nova de alimentação, não tem que ser uma mudança de identidade. E este ponto é fundamental e, portanto, quando que forma é que isto impacta de forma negativa? É exatamente aquilo que tu estavas a dizer, não é? Portanto, se eu acredito que, e isto depois já vem, infelizmente, isto vem muito também daquilo que nos passaram, não é? Portanto, se a minha mãe constantemente, cada vez que eu comia um doce ou algo assim, ela estava sempre a dizer tipo, tu és mesmo gulosa, estás sempre. Portanto, automaticamente a pessoa começa a cravar aquilo na identidade como eu sou gulosa, eu sou assim, o meu problema é que eu como muito, o meu problema é isto, é que eu gosto. Ou até o facto de, por exemplo, quando eu não fazia alguma coisa de tu és é preguiçosa, tu és é preguiçosa, não é? E isto depois eu, passado um tempo, cada vez que eu não faço algo, se eu não faço um treino, é tipo, sou mesmo preguiçosa, não fiz isto. E isto é a pessoa estar constantemente a reforçar esta identidade. Mas vamos ser realistas, quer dizer, ninguém nasce preguiçoso. Ninguém nasce preguiçoso, não é? Portanto, acaba por ser um reforço de padrões que a pessoa segue, que cada vez que surge um momento em que ela tem para fazer ou não fazer, se ela não o faz, automaticamente ela sente que não, então reforça esta identidade, então eu sou preguiçoso. Mas a pessoa naquele momento ela tem o poder de decisão, não é? Só que quanto mais vezes ela escolhe o não fazer, mais está a fortalecer esta identidade. E portanto, basta apenas nós começarmos uma vez por outra a ir para o sim, e quando nós escolhemos, por exemplo, o não, não é? O não, não automaticamente dizer, ok, olha, hoje foi um dia em que eu não fiz, ponto final. Acabou. Amanhã eu tento novamente. Versus eu, ok, olha, hoje foi um dia que não fiz, sou mesmo preguiçoso, sou mesmo isto, sou mesmo aquilo. Aí eu vou estar a reforçar esta identidade. E, portanto, aqui a importância da forma como nós falamos connosco próprios, é fundamental. É fundamental, porque das duas uma, ou estamos a forçar uma identidade que não nos vai levar a lado nenhum, ou estamos a criar uma nova identidade que esta sim é uma nova identidade de uma pessoa que tem melhores hábitos, que cuida de si, que de facto tem resultados e que os consegue manter. Eu até vou mais além, e é uma coisa que tu estás sempre a dizer, Filipe, que tem a ver aqui com o poder do mindset, porque estas crenças muitas vezes atuam a um nível inconsciente, ou seja, subconsciente. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu acreditar que sou alguém preguiçosa, e por muito que eu saiba que esta crença me prejudica na minha vida, nós, seres humanos, vamos sempre preferir confirmar as nossas crenças do que obter alguma coisa que nos traz benefícios. Nós somos seres de crenças, as nossas crenças são a forma como nós vivemos, aquilo que eu penso em relação a mim, em relação aos outros, em relação ao mundo. Então, muitas vezes, a um nível subconsciente, as minhas ações vão estar baseadas nesta crença, e às vezes. E é aqui que as pessoas dizem eu quando dei conta já tinha feito. No momento nem me apercebi. Porque são estas crenças que vão, através destes automatismos, que era aquilo que tu estavas a dizer, de uma vez após a outra escolher aquele caminho, escolher aquele caminho. Então, nós vamos muito no automático, e esta crença vai-me fazer provar que eu sou preguiçosa, que eu não sou disciplinada, que eu sou alguém que não consegue ter controle em relação à alimentação, que eu sou alguém que não consegue perder peso. Isto e, sobretudo, estes automatismos acontecem nas pequenas escolhas do dia a dia. E se nós pensarmos
ao longo de um dia, por exemplo, já nem vou para a semana, se nós pensarmos ao longo de um dia, a maior parte das minhas decisões são muito pequeninas, são aquelas micro decisões que eu nem me apercebo. Porquê? Já estão no automático, ok? Então é importante que a pessoa perceba que trabalhar estas crenças é fundamental, porque nem sempre vai ter consciência no momento daquilo que a está a fazer agir, ok? Boa. E queria agora, que forma é que nós podemos fazer? Portanto, nós já demos aqui também alguns exemplos, mas que de forma é que nós conseguimos aqui fazer aqui alguns ajustes no ambiente, mas acima de tudo também sem ser algo aqui radical, não é? Porquê? Porque já sabemos que se for algo radical não vai ser sustentável, não vai funcionar aqui a longo prazo, vai criar bastante atrito e, portanto, convém que seja algo step by step. E, por exemplo, era isso que eu te queria perguntar. A nível mental e social, o que é que nós podemos fazer para ajustar aqui ao ambiente? Olha, a nível social, primeiro a comunicação, que é eu perceber no meu ambiente quais são aquelas pessoas que mais influenciam as minhas decisões e conversar com elas sobre porque é que esta mudança é importante para mim, ok? Para que estas pessoas ou me apoiem ou, no limite, tenham menos comentários negativos e me puxem menos vezes para o caminho que eu já não quero seguir e que quero cortar da minha vida. Então, sem dúvida alguma, a comunicação. Mas também eu criar grupos que estejam inseridos naqueles hábitos que eu quero construir. Então, por exemplo, ter o grupo da caminhada, ou ter o grupo das aulas de Zumba, ou ter, por exemplo, com os meus amigos, começarmos a escolher restaurantes que sejam um bocadinho mais equilibrados, ou em vez de ir à noite só para o café beber, por exemplo, esta semana vamos fazer uma atividade qualquer, saltar de paraquedas, correr, fazer uma maratona, ou Aquelas seja, coisas dos bounce, dos trampolins sim, e caminhadas isso. por ali. Começar a criar outros Uhum. grupos e mesmo dentro dos meus grupos eu começar a promover esta mudança positiva, a também sugerir este tipo de coisas novas. E a nível do ambiente mental, tal como eu estava a dizer, o pilar principal é a relação que eu tenho comigo mesma. Então, como eu costumo dizer, é começar a olhar para mim como se eu estivesse a conhecer alguém novo, ou seja, ir à procura de quais são as qualidades desta pessoa, quais são as suas potencialidades, chegar ao final do meu dia e, mesmo que não escreva, parar uns minutinhos antes de ir para a cama e pensar: pelo que é que eu estou orgulhosa de mim hoje? O que é que eu fiz de bom? Que desafios é que eu superei? Que vitórias é que eu já conquistei? Isto é fundamental para que eu comece a equilibrar esta visão que é negativa com pontos positivos, porque todos nós temos coisas boas e coisas más, e se eu trouxer as coisas boas para a balança, então eu vou começar a ver-me como alguém que, apesar de ter vulnerabilidades e desafios, é alguém que é capaz de os superar se propuser a isso. Exato. Aqui a nível alimentar, eu diria que portanto, aquilo que nós estávamos aqui há pouco a falar, portanto, aqui do ambiente físico, portanto, se eu chego a casa e eu tenho as coisas facilmente à vista, não é? Vai ser muito mais, se eu tenho coisas à vista que não me ajudam neste processo, ok? Atenção, mas não é alimentos bons nem maus, ok? Porque isso não existe, mas é assim, alimentos que ajudam neste processo ou não ajudam, ok? E portanto, se eu tenho alimentos que não ajudam, aqui obviamente é não os ter, não é? Uhum. Portanto, primeiro ponto, não os ter em casa, e se mesmo assim se eu estiver em casa, eles têm que estar, por exemplo, de difícil acesso e não podem estar visualmente aqui à frente. Porquê? Porque senão, cada vez que eu tenha, Um digamos, impulso. um impulso, não é? Portanto, é a primeira coisa que me vai aparecer é aquilo. Então, eu vou comer e não me vou controlar e depois vai reforçar o ponto de identidade onde eu falo e, portanto, isto acaba por ser aqui esta bola de É neve, uma não é? pescadinha de rabo na É boca. verdade, é verdade. E então, aqui, eu diria isso, portanto, não ter visíveis. Que forma de ter visíveis? Como tu há pouco estavas a falar e bem, fruta sempre cortada logo no frigorífico, na parte da frente. Ahm, ponto fundamental também no frigorífico, queijinhos e coisas que a gente petisca estarem mais para trás do frigorífico e na parte da frente ter a fruta cortada, ter os alimentos que de facto me ajudam neste processo. É fundamental, chocolates e isso, pá, colocá-los numa gaveta lá em cima, num armário, para que fiquem de mais difícil acesso.
Outro ponto fundamental também é aqui a organização e a preparação das refeições. Aliás, que é um dos pontos também que nós tocamos dentro do programa, o planeamento, não é? Portanto, a pessoa ter aqui uma estrutura de saber automaticamente o que é que vai cozinhar naquele dia. Não estamos a falar do que é que vai comer. Portanto, aqui é importante as pessoas entenderem que eu não estou a falar de ter um plano alimentar que diga, ok, vais comer 100 gramas de arroz. Não, não estou a falar disso. Estou a falar em ter um menu, por exemplo, da semana. Portanto, um planeamento em que nesse menu eu saiba exatamente o que é que as compras que eu tenho que fazer e consigo a partir desse menu tirar uma lista de compras e dessa lista de compras vai ajudar imenso porque não vai ser cansativo mentalmente, não Diminui o é? esforço mental. Diminui o sim. esforço mental de eu estar constantemente de ok, agora vou às compras, o que é que eu vou fazer esta semana? Vou fazer isto. E depois de vez em quando até vou às compras com um pouco de fome e epá, se calhar vou fazer aqui depois uma lasanha, ok, então eu vou já comprar aqui uma carne picada, já comprar aqui uma massa, não é? E, portanto, e quando dou por mim já estou aqui a pensar nestas coisas todas, enquanto não, estrutura, primeiro, acima de tudo, e portanto ter um menu da semana. Filipe, mas temos que comer sempre a mesma coisa. Não, não tens que comer sempre a mesma coisa. Temos de ir variando. Mas, obviamente, quanto mais simples eu fizer as minhas refeições, mais fácil me vai ajudar neste processo. E eu não estar constantemente à procura de novas receitas, mais coisas para fazer, e novamente, novamente, e mais. Enquanto na realidade o verdadeiro sucesso está em simplificar, em manter as coisas o mais simples possível. E portanto, eu diria aqui que este ponto é fundamental para eu saber exatamente, para eu poupar tempo não só na preparação das refeições, para eu poupar dinheiro de, ok, não vou estar a mandar vir comida, ok? E para eu poupar também este dinheiro e tempo cada vez que eu vou às compras, não é? Portanto, e sei exatamente o que vou comprar, tenho a lista, sei exatamente, e então é só chegar, fazer as coisas e vai ajudar. E portanto, para pessoas que dizem que, eu não tenho tempo, aquilo que nós vemos, a realidade é, a pessoa não tem tempo porque não está a orientar o seu tempo. Ponto final, é só isso, não é? Portanto, não estou aqui a falar que eu tenho as mesmas 24 horas que tu, não estamos a falar disso. Estamos a falar é que quando as pessoas nos dizem isso, nós vamos a ver e são pessoas que não têm estrutura, não têm a sua estrutura de horários, do que é que vão fazer em quê, e, portanto, e como organizar o melhor o horário, porque se nós conseguimos, que é aquilo que já nos aconteceu imensas vezes, muitas mulheres que dizem, mas eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para isto. Ok, então vamos sentar, vamos estruturar o teu horário, ok, faz umas horas em que tu trabalhas, faz as horas em que faz isto, faz as horas em que faz isto, coloca lá. Ok, então em estas horas? Realmente aqui, ok. Então, afinal, conseguimos encontrar aqui buraquinhos de tempo, nem que seja 20 minutos para qualquer coisa. Portanto, aqui a estruturação de o menu da semana, do planeamento, vai ajudar imenso. Esta organização, obviamente, também vai ajudar em quê? Por exemplo, se eu fizer isto, mas também com os treinos, onde eu agendo os treinos que eu quero fazer e não deixar só o agendamento do género. Eu inicio à segunda-feira e, ok, agora esta semana tenho o objetivo de treinar 3 vezes. Quando? Quando der. Isto vai dar asneira. É falhar. Vai dar asneira. Vai dar asneira. Porquê? Porque quando der é quando nunca me vai apetecer. Então eu vou estar constantemente depois a adiar algo. Depois vai chegar a quinta-feira e eu tipo, ainda não fiz nenhum treino. Oh meu Deus, pronto, esta semana já não dá. Começa na próxima segunda, não é? Como se o nosso corpo soubesse que, que é segunda-feira e o que é domingo. Portanto, não vale a pena. Portanto, ter uma agenda é fundamental, ter este planeamento. É uma das coisas que também nós fazemos dentro do programa, onde nós ajudamos cada aluna nossa a ter uma agenda e colocar na agenda mesmo o compromisso também dos treinos. Vai ajudar imenso. Ajuda não só do ponto de vista de organização de tempo, mas ajuda, obviamente, na parte do compromisso, porque se está lá, é para cumprir, então, obviamente, eu tenho aquele compromisso, então vai ajudar imenso a fazer esse ponto. E eu diria que sim, que era lá essas. E ajuda também na diminuição da carga de stress, porque quando eu vivo num momento e no meio da confusão estou sempre muito mais estressada, e por isso ajuda também já a diminuir a carga de stress. Só deixar aqui 2 sugestões relativamente ao ambiente emocional. Fazer micropausas ao longo do dia, ou seja, a cada 2 horas de trabalho, tentar fazer uma pausazinha de 5, 10 minutos, respirar, apanhar ar, beber um copo de água, Fazer uns ouvir uma agachamentinhos. música, por exemplo, fazer uns Eu faço isso, agachamentos. eu faço isso. Eu chego a uma altura, por exemplo, pode ser que vou ter sequer uma reunião assim mais que eu tenho de dar um bocadinho mais de mim. Antes disso, eu levanto-me, faço uns agachamentos, mexo-me um bocado, porque ajuda mesmo, É é libertar fisiológico. atenção, É atenção é fisiológico. energia, então Exato. vamos nos sentir mais leves e nós chegamos ao final do dia
super cansadas e sobrecarregadas. E depois, no mínimo meia hora antes de quererem estar a dormir, introduzirem atividades de relaxamento, Yeah, isso é ok? fundamental. Fundamental para eu libertar a tensão do meu dia e também para a minha vida não ser só trabalho, responsabilidades, tarefas domésticas e eu incluir nos meus dias alguma coisa que me dá prazer. Essa era outra que estava aqui já era para a gente continuar aqui este episódio e Era. continuar, que era a parte da priorização, do tempo, de ok, e depois no meio disto a pessoa não vai ter tempo nenhum para ela, e mas pronto, ficamos por Vai aqui neste. ficar para outro dia. E portanto, como pudeste ver, o processo de emagrecimento não é só o facto daquilo que tu comes e aquilo que tu treinas, tem muito mais a ver e o ambiente pode ser um dos pontos em que ou te vai ajudar neste processo ou te vai prejudicar. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto a única coisa que eu te peço é se de facto tu gostaste deste episódio, ajuda-nos a chegar a mais mulheres e partilha com alguém. Vou deixar também aqui este desafio para que nos comentários coloques aqui alguma dúvida, a tua maior dificuldade a nível neste processo, que nós vamos fazer um episódio só dedicado a isso. Muito obrigado por estar desse lado, até já.